Bom, estamos no quarto advento e é sempre, agora na entrada, não lembro com quem a gente estava comentando, ele falou, não, essa época faz um marco, né? Nos marca, né? O advento, a igreja, é algo que marca a nossa rotina, marca a nossa vida, marca a nossa história. Mas eu queria perguntar para vocês, se você já esteve no lugar certo e na hora certa. Já aconteceu alguma ocasião da sua vida no qual você se encontrou no lugar certo e na hora certa? Já aconteceu? Talvez estar no lugar errado e na hora errada, talvez a gente também sabe falar, né? Eu já vi também o contrário, eu já vi pessoas estarem no lugar certo e na hora errada. Também já aconteceu, principalmente para quem morou em São Paulo e tinha que pegar ônibus. Você está no lugar certo, mas na hora errada, o ônibus já passou, chegou atrasado, né? E quantas vezes você não vi pessoas estar no ponto esperando o ônibus e daqui a pouco vem alguém correndo e passa o ônibus aqui, passa, mas acabou de passar. Vai ter que esperar aí uns 10 minutos. Ixi, tá bom, no lugar certo, na hora errada. Mas acontece às vezes de nós estarmos no lugar certo e na hora certa. E na verdade é um momento no qual todos nós gostaríamos, não é? Quem não gosta de estar na hora certa, no lugar certo, né? Você entrar numa loja ou entrar num shopping agora, fazendo as compras, e quando você entrar, soar uma sirene e vir pessoas e falar, parabéns, você é o cliente, sei lá, milésimo do dia e você vai receber agora um carro zero de aniversário do shopping e tal. Você, poxa, olha só, estava no lugar certo e na hora certa. Se eu demoro para sair do carro, não ia ganhar. Todos nós gostaríamos, não é? De estar no lugar certo e na hora certa. E isso é um dilema nas nossas vidas, porque às vezes nós achamos que nós estamos no lugar certo, mas na hora errada, né? Às vezes a gente pensa que, principalmente quando diz respeito àquilo que nós investimos, no qual nós investimos energia e tempo, a gente fica o tempo todo pensando a esse respeito. Poxa, será que eu estou no lugar certo? E às vezes você fala, não, talvez eu estou no lugar certo, mas talvez está na hora errada. Né? Às vezes a gente está num trabalho ou investindo forças em alguma coisa, você fala, poxa, eu estou na minha área certa? Será que eu estou no lugar certo? Será que vale a pena investir esse tempo aqui? Será que vale a pena estar com essas pessoas? E às vezes a resposta é sim, mas aí a pergunta continua, mas será que eu estou no momento certo? Será que é o tempo certo? Porque talvez aquilo que você almeja que chegue, que aconteça, talvez não está acontecendo. E você fala, será que estou no momento certo? Será que é a hora certa para isso? E várias vezes a gente se pega com esse tipo de coisa, né? Às vezes o pastor Vili e eu mesmo, a gente está orando e conversando a respeito das coisas da igreja, ou buscando ideias, a gente fala, não, talvez não é o momento certo para isso. Mas talvez isso aqui é a hora certa. Ou talvez não. É uma pergunta que a gente se faz. Mas eu quero contar hoje para você a respeito de uma mulher que estava no lugar certo e na hora certa. Essa mulher estava no lugar certo e na hora certa. Só que eu quero que você pense, e nós vamos ver a respeito dela e conversar a respeito dela, que ela não simplesmente esteve na hora certa e no momento certo por uma razão do acaso. Igual eu comentei de você entrar dentro de um shopping, uma loja e simplesmente, estava no momento certo, na hora certa. Essa mulher estava no lugar certo e na hora certa por causa da sua vida e da sua decisão. E por isso, eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 2. Essa mulher é a Ana, profetisa Ana. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 36. Diz assim, Lucas 2, a partir do versículo 36. Diz assim, estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Esser. Era muito idosa, tinha vivido com o seu marido 7 anos depois de casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo.
adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que o esperavam, a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Estava ali, naquele exato momento. Deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Olha aí. Essa mulher estava naquele exato momento. Que momento é esse? Eu não sei se você lembra de algumas mensagens atrás, mas o pastor Vili falou justamente desse texto, a respeito de um homem. Que homem que era esse? Quem? Simeão, que estava ali no templo, quando Jesus foi ser apresentado no templo. E naquele exato momento no qual Jesus está ali como criança sendo apresentado, Simeão vê e glorifica a Deus. E ele profetiza, ele diz algo tão especial a respeito daquilo que Jesus iria fazer, daquilo do seu plano, daquilo que era plano de Deus, que chegou a redenção. E naquele exato momento estava ali essa mulher. Só que essa mulher não estava ali por uma razão do acaso. Porque essa mulher, o texto vai dizer para nós que ela estava no templo e ela era uma viúva. Só que ele fala assim, estava ali Ana, uma profetisa, e é interessante que essa mulher estava no templo e ela é reconhecida por Lucas, que escreve esse evangelho, como uma profetisa. E ele escreve isso não simplesmente porque ele acha, mas sim porque talvez não, porque as pessoas naquele tempo reconhecia essa mulher como uma profetisa, como alguém que falava das coisas de Deus. Só que é interessante que ela é uma profetisa num tempo no qual nós reconhecemos que são os 400 anos de silêncio, no qual Deus ficou sem falar com o povo. E nesse tempo nós temos uma mulher que tem o reconhecimento de ser uma mulher que fala a respeito das coisas de Deus. E essa mulher, ela tem aproximadamente 84 anos ou 103 anos. Mas o texto fala 84. Só que a gente pode traduzir de forma diferente, que ela ficou viúva já tinha 84 anos, ou que ela se casou, e a mulher, naquela época, a partir dos 12 anos, ela podia se casar. Então, vamos colocar que ela casou nova ali, e ficou viúva por 84 anos. Então, ela poderia ser muito mais velha. Mas o importante é que ela era uma senhora, era uma idosa. Só que o tempo no qual está se passando esse texto aqui, nós temos duas coisas que é muito importante para nós pensarmos a respeito dessa mulher. Primeiro, é uma mulher. Nós estamos falando de um tempo no qual é uma sociedade extremamente patriarcal, no qual as mulheres não têm vez. Quem fala são os homens, as mulheres só obedecem e concordam. As mulheres não poderiam ir aos tribunais, elas não poderiam discutir determinados assuntos. Isso era no qual a sociedade se passava assim. Então, uma mulher está ali no templo, ela tinha esse reconhecimento, mas para ela ter esse reconhecimento, ela tinha que ser, e foi, uma mulher que tinha uma tremenda sabedoria. Porque não era qualquer mulher nessa época que ia ter o reconhecimento dos homens que estavam ali no templo discutindo a respeito da lei. Essa mulher era uma mulher provavelmente muito sábia, que quando falava, as pessoas paravam para ouvir o que essa mulher está falando, que não é algo comum na sociedade da época. Eu lembro de um pastor contar a respeito de uma reunião com o seu grupo de missões na igreja, e eles reuniram um grupo de missões da igreja, o conselho de missões, e trouxeram algumas mulheres que estavam sonhando e engajadas a ir para o Oriente Médio para poder fazer um trabalho com as mulheres e falar a respeito de Jesus e evangelizar. Então trouxeram um homem que veio do islamismo, que havia se convertido, para que ele desse uma consultoria, para que elas explicassem qual que era o projeto e ele conversar a respeito disso.
E elas começaram a falar e dizer o que elas queriam fazer e tal, e o homem ficou parado ouvindo. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. E elas falaram, e quando terminaram aí, fizeram uma pergunta para ele, então, o que você acha? E a resposta desse homem foi, não vai dar certo. Ela se assustou. Isso não vai dar certo. Para começar, você está se dirigindo a palavra direto a mim, que sou um homem, olhando nos meus olhos, dizendo aquilo que você vai fazer, isso nunca vai dar certo. Porque lá a mulher não fala, não dirige a palavra diretamente ao homem sem que ele permita. Então vocês estão totalmente erradas. E aí deu um quebra-pau, porque esse homem é de lá, mas ele estava falando com as mulheres aqui do Ocidente. E aí o pastor teve que, não, vamos orar, talvez o irmão não entendeu muito bem aqui a proposta delas. Não, uma hora a gente vai continuar conversando e tal. Por que eu estou contando isso, irmãos? Porque isso é coisa do século XX. E esse homem está falando aquilo que acontece lá no Oriente Médio. Nós estamos falando de uma mulher que estava no Oriente Médio e vivia na época de Jesus. Então, para essa mulher ter esse reconhecimento, essa mulher estava, sim, lidando com uma dificuldade muito grande, que era o fato de ser mulher, de ter voz, num lugar onde as mulheres não tinham voz. Nós temos uma mulher que, por causa da sua piedade que nós vemos aqui, por causa da sua vida, essa mulher tinha voz. E um outro problema, uma outra dificuldade, uma outra barreira que essa mulher está tendo que lidar é o fato de ser viúva. Porque uma mulher que era viúva, se a lei de Moisés diz que se a mulher casou e ela não pôde ter filhos e o seu esposo morreu, então ela tinha que se casar com um cunhado para que a linhagem da família pudesse continuar e eles terem filhos. Não perguntavam se ela queria casar, ela deveria, é isso que diz na lei. Se o marido viesse a falecer, quem tinha que cuidar dela eram os seus filhos. Se não tivesse os filhos e a sociedade. Ela não tinha os seus bens, ela não podia ficar com os bens no qual o esposo teve. Não. Esses bens voltavam para a família e a família que deveria cuidar ou não cuidar dessa viúva. Então, tanto é que é para a comunidade cuidar das viúvas e a família, e isso não está acontecendo de tal forma que Jesus, quando vem, ele bate muito nessa tecla. Principalmente com os líderes religiosos, vocês estão esquecendo dos órfãos e das viúvas. Vocês estão esquecendo de cuidar. Elas estão sendo deixadas para trás. Os apóstolos também falam, nossa, nós precisamos cuidar do órfão e da viúva, precisamos atender as mesas. Então isso era uma responsabilidade qual a sociedade e a família tinham que ter. Então, o fato dessa mulher e ser viúva, ela tinha dupla dificuldade para se relacionar. Então, a gente está falando de uma mulher que estava enfrentando uma dificuldade tremenda. E talvez você já se sentiu assim. Talvez você já se sentiu um pouco rejeitado e menosprezado pela sociedade. Talvez você já sentiu que talvez as pessoas não dão o valor para você no qual você gostaria de ter. Talvez você ache que as pessoas não te respeitam da forma que você gostaria que te respeitassem. Que olhassem para você, que olhassem para a sua dor, que olhassem para o seu sentimento, que olhassem para a sua vida e te dessem uma atenção diferente. Essa mulher, assim como talvez alguns de nós aqui, ela estava assim, teria tudo para se sentir assim. Alguém simplesmente menosprezado, desprezado, rejeitado. E essa mulher poderia se sentir assim, desprezada e rejeitada. Essa mulher, na época, ela poderia casar de novo. E provavelmente se fosse arranjado pela família. Mas interessante que a decisão dessa mulher foi diferente do qual nós esperamos. Você já se sentiu assim ou se sente? Que talvez você não tenha o devido valor? Ou que talvez as pessoas te desprezam?
E às vezes as pessoas talvez te respeitam, mas respeitam o que você tem, não quem você é, e você vai se sentir desprezado da mesma forma. E talvez você tem tudo para ser o quê? Alguém que reclama demais, alguém que começa a falar que as pessoas não prestam, que as pessoas são ruins e que a sua família é ruim, porque ninguém vê a sua dor, porque todo mundo te despreza, porque ninguém olha para você. Você pode reclamar da fé e da religião no qual você decidiu a seguir, que talvez as pessoas daquele lugar não te respeitam e te desprezam, não cuidam de você. Aqueles líderes não olham para você, aqueles pastores não cuidam de você. Você tem tudo para todas as ferramentas, quando você se sente assim, de ter essa postura. E dizer, olha como essa sociedade é ruim e me despreza. Olha como eu sou desprezado e rejeitado. Olha. E talvez você tenha todo esse direito, assim como Ana talvez tinha todo o direito de se sentir assim. E com razão. Só que é interessante qual é a postura de Ana. Porque ela se casa e ela vive com o seu marido por 7 anos. E depois que o seu marido vem a falecer, ela se torna viúva. Eu quero que você dê uma olhada em como que foi que ela decidiu viver a sua vida. Olha lá, no 36. Estava ali a profetisa Ana. Ela era muito idosa, tinha vivido com seu marido por 7 anos, e então permaneceu viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo. Primeira característica que a gente vê, a forma que ela decidiu viver. Primeira coisa, quando tudo deu ruim na vida dela, quando tudo desmoronou, ela não deixava o templo. Ela se dedicava, ela adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Essa mulher que tinha tudo para começar a se martirizar, ela decide viver de forma diferente, ela decide dedicar sua vida a adorar a Deus, a viver de forma piedosa dia e noite, orando e jejuando. Por que talvez essa mulher se tornou uma mulher fantástica num tempo tão machista e patriarcal, e essa mulher tinha voz e teve um reconhecimento das pessoas? De tal forma que quando ela chega ali, Simeão está falando e ela vê que ela tem o direito de virar e dizer o que ela sente naquele momento também. Nenhuma outra mulher daquela sociedade ia ter coragem de interromper uma situação dessa para dizer algo, mas essa mulher teve. Por quê? Porque ela conquistou esse respeito, porque ela viveu de uma forma piedosa, no qual as pessoas sabiam que da parte dela viria algo de Deus. Por quê, irmãos? Porque no seu momento onde tudo desmoronou, ela não viveu uma vida tendo pena de si mesma, ela viveu uma vida piedosa na presença de Deus. Ela estava o tempo todo indo adorar a Deus, ela estava o tempo todo se dedicando à oração, ao jejum. E ela viveu ali no tempo por quê? Ela poderia viver talvez em outros lugares, poderia ter tentado encontrar outro marido, poderia ter tentado fazer outras coisas da vida. E por anos e anos ela ficou ali esperando o que todos esperavam naquele momento, que era o Redentor, era o Messias. E ali oravam, e quando será que virá o Salvador? Quando virá o Messias? Quando virá aquele que vai restituir, que vai nos resgatar? Quando virá aquele que vai nos libertar dessa mão opressora? No qual o pastor Vili já comentou da outra vez, da questão política, de como era aquela época. Quando será que virá? Por anos e anos, irmãos. Anos e anos. E anos. E anos. Se passaram. Uma mulher que tinha tudo para se dedicar à reclamação, decide se dedicar
a adoração e a oração. E aí tem uma grande diferença, irmãos. Quem vive uma vida em paz com Deus não precisa de mais nada nesse mundo para ficar achando que o que o mundo tem para oferecer é o que nós precisamos para viver. Quem vive em paz com Deus não fica esperando nada no aqui e agora, porque sabe que já recebeu de Cristo Jesus. Quem vive em paz com Deus não precisa ter um reconhecimento de homens, não precisa ter um reconhecimento religioso, não precisa ter a aprovação de pessoas, porque sabe que já tem tudo em Deus. Mas como essa mulher chegou a essa conclusão? Ela mudou a sua perspectiva de vida. Ela esperava pelo Messias de uma perspectiva diferente. Ela esperou o Messias de forma de adoração, de louvor, de comunhão, de se dedicar naquilo que vale a pena. O que você está esperando hoje? Talvez você está esperando estar no lugar certo e na hora certa. Tem gente que está vivendo assim. Esperando um momento no qual eu vou estar no lugar certo e na hora certa e vai estourar rojões e finalmente vai acontecer as coisas para mim. Isso é viver por acaso, irmãos. Isso talvez é viver um sonho assim, com todo respeito aos nossos irmãos queridos adolescentes que estão aqui nessa manhã, mas talvez viver como um adolescente. Fantasiando, esperando que talvez quando isso se encaixar e aquilo acontecer e aquela pessoa falar e aquele chegar, aí se você depender desse acaso para decidir como você vai viver sua vida, você vai viver uma vida que não vale a pena ser vivida. E você vai estar esperando algo que talvez ninguém vai poder te dar. Porque quando a gente vive a nossa vida só pensando em murmúrio, em reclamações, nem Deus vai poder suprir isso, porque a gente cria os nossos próprios deuses e só o diabo talvez é capaz de suprir isso aí. Agora, quando você vive uma vida para Deus, que vale a pena ser vivida, quando você vive em paz com Deus, você muda a sua forma de ser. E você começa a fazer, sabe o quê? A proclamar. Porque essa mulher, ela tinha um anseio, ela tinha assim. Essa mulher, ela decidiu viver a esperança com os seus sinônimos de esperança. Ela decidiu viver a esperança com os sinônimos da esperança, que é com fé, com convicção, com certeza, com ansiedade. Só que essa convicção e essa fé que ela viveu a esperança foi uma fé em Deus e não em si mesma. E por isso ela proclamava, e por isso ela foi a primeira ação que ela teve quando ela reconheceu, e quando ela reconheceu que diante dela não estava simplesmente uma criança que estava sendo apresentada no templo, estava o Messias, o enviado de Deus. Quando ela reconhece isso, ela fala assim, tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Falava desse menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Ela esperou por anos e começou a falar para todos que o Messias nasceu. Ela começou a viver, ela viveu uma vida de esperança, mas de espera, com anseio, com fé, sabendo no qual tem vivido, com uma perspectiva de vida que não é só baseada em si mesmo, mas em louvor, em adoração e proclamação. E quando ela reconhece o Messias, ela proclama para as pessoas, ela vai anunciar para as pessoas. Olha, você está esperando a redenção de Jerusalém? Chegou! Eu tenho uma boa notícia para te dar, chegou, Jesus nasceu, é o Messias enviado por Deus. E quantos de nós que temos essa convicção, que sabemos que Jesus nasceu, vivemos uma vida que proclamamos os nossos murmúrios e a nossa infantilidade, e esquecemos que lá fora tem pessoas carentes,
querendo ouvir a mensagem do Evangelho. Só que você não tem tempo para anunciar, porque você está tão centrado em si, em reclamar da vida, que está tudo ruim, que está tudo horrível, que você esquece que o melhor para toda a criação já veio, que é Cristo Jesus. Então, nós estamos aqui esperando a redenção quando ela já veio. Nós estamos aqui esperando que algo faça sentido na vida quando já veio. Você acha que a sua vida não faz sentido? Talvez você não encontrou Cristo Jesus. Ou talvez você não entendeu a sua vocação. Mas já veio. Já chegou a redenção. Já chegou aquilo que você esperava. O que você espera hoje? Eu quero dizer para você, se você esperava hoje, você está no lugar certo na hora certa. Porque eu tenho para te dizer que chegou, é Jesus. A resposta é Jesus. Se você nunca esteve no lugar certo na hora certa, você está nessa manhã para saber que tudo aquilo que você espera e precisa e acha que você precisa, já chegou, está revelado em Cristo Jesus. Porque todas as coisas cooperam para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. É em Jesus que tudo se converge. Chegou essa mensagem. Por isso eu penso que essa mulher, talvez durante a sua vida, ela viveu talvez até cantando um salmo. Salmo 42. Eu penso em Ana, com todos esses dilemas, com tudo isso, dias e dias, anos e anos voltando ao templo. Eu imagino que com certeza ela cantou esse salmo, que diz assim: assim como a corça que anseia pelas correntes, a minha alma por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu anseio, dia e noite, pois me pergunto o tempo todo, onde está Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro de angústia, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Ponha a sua, a nossa esperança em Deus, pois Ele é o nosso Salvador. E essa mulher que talvez cantou, e eu imagino isso não está no texto, viu, irmãos? Que talvez foi cantando várias vezes essa música para o templo. Naqueles dias de angústia, de espera, quando você está esperando e acha que nada vai acontecer, que nada vai dar certo, que realmente talvez você está fadado ao fracasso. Eu fico imaginando ela assim como eu, nos meus momentos difíceis, eu lembro desse salmo, dizendo, espera em Deus, e você se pergunta, por que minha alma está tão triste? Eu espero em Deus, pois eu o ainda louvarei. E ela fala, meu auxílio em Deus meu. E com certeza, quando ela viu Jesus, ela falou, Ele é o meu Salvador e o Deus meu. Chegou. Chegou. O que eu esperava chegou. O que você espera nessa manhã? Chegou. Não espere o acaso, porque Deus já nos deu Cristo Jesus. Isso não é obra do acaso, isso é obra de Deus. E para todos aqueles seus anseios, está a resposta em Cristo Jesus. Ele é o nosso auxílio e o nosso Deus, e nós o louvaremos juntos. Será que nós podemos terminar, talvez, louvando a Deus juntos, Vivi? Desculpa, eu esqueci de comentar, mas também não lembrei de comentar e não imaginei. Mas quando nós lembramos, e se nessa manhã nós lembramos que Jesus nasceu, e o salmista fala, pois eu ainda louvarei, Jesus nasceu, por que não louvarmos Ele então nessa manhã? Vamos louvá-lo nessa manhã? E eu quero orar por você. Eu quero orar para você que talvez essa mensagem fez sentido para o seu coração, talvez você precisava lembrar dessa esperança, talvez você precisava lembrar que Jesus chegou, que a sua vida não é obra do acaso. Eu quero orar por você nessa manhã. Convido você a se colocar em pé. Vamos orar e depois vamos cantar juntos.
Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, porque no Senhor Jesus nós temos tudo aquilo que nós necessitamos. Não existe, Senhor, mais nada que nós necessitamos, não existe mais nada que nos prenda, porque o Senhor nasceu. E nós queremos, Deus, hoje, nessa manhã, de forma mais sincera e genuína, colocar, Senhor Jesus, o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento diante do Senhor e colocar esse fardo dos nossos anseios, daquilo que nós estamos esperando, talvez com angústia que aconteça. Nós queremos colocar diante da Tua poderosa mão, Deus, e queremos descansar, porque o Senhor Jesus tem cuidado de nós. E se tem gente, Deus, que nessa manhã se pergunta por que minha alma está abatida, que nós possamos lembrar que o Senhor nasceu e no Senhor nós encontramos as respostas. Que nós possamos, Deus, viver de forma piedosa a nossa vida. Que nós possamos, Deus, mudar a nossa perspectiva de vida e não sermos pessoas que proclamam o murmúrio, mas sermos pessoas que proclamam a redenção da criação, porque o Senhor Jesus nasceu. Então faz, Senhor Jesus, alivia a nossa alma, alivia o nosso coração diante da Tua palavra. Que a Tua palavra encontre morada em nós e dê fruto. Nós te agradecemos por ela no nome de Jesus.